Boa noite a todos, graça e paz, que bom estar aqui, bom estar nessa festa bonita, nesse culto de celebração ao nome do nosso Deus. É uma alegria estar aqui com os meus irmãos, revendo alguns, conhecendo outros. Estou acompanhado da minha esposa Daísa, dá um tchauzinho aí, com a nossa filhinha Lívia, né, e com a Letícia que está aqui na frente. É muito bom estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Leandro, agradeço toda a igreja, agradeço a confiança dos irmãos, a oportunidade. Trago um abraço da nossa igreja batista lá em Calcaia do Alto, igreja que eu estou pastoreando há 1 ano e meio. E é um prazer estar aqui com os irmãos, podendo servir ao reino e ministrando a palavra do Senhor nessa noite festiva, nessa noite de celebração. Eu quero inicialmente parabenizar a Igreja Batista Moriá, parabenizar pelo seu 49º aniversário, 49 anos de história. E a igreja anseia pela vinda do nosso Senhor, mas se o Senhor quiser tardar um pouco mais, que o ano que vem seja 50 anos, jubileu de ouro, agradecendo a Deus por 50 anos de história. Meus irmãos, eu ainda não vivi 49 anos de vida. Eu sou um garoto de 41 anos, né? Eu conheço o pastor Leandro desde criança. Ele era da sede, eu da congregação, mas nós nos conhecemos desde criança. Tenho 41 anos de idade, mas quando eu paro para refletir na minha vida, as coisas que eu vivi ao longo desses anos, eu tenho lembranças preciosas da minha infância, lembranças da minha família, lembranças do meu casamento, do nascimento das minhas filhas, da minha conversão, da época de escola, das empresas que eu trabalhei, dos colegas. São muitas as lembranças. E não é diferente quando nós pensamos na história de uma organização, ou melhor, na história de um organismo vivo como a igreja. A Igreja Moriá, ela faz parte, e os irmãos não podem perder isso de vista. A Igreja Moriá faz parte de uma história maior. De uma história maior que em sua expressão invisível teve início antes da fundação do mundo. Quando Deus decidiu escolher para si um povo de propriedade exclusiva, estabelecendo ali a redenção desse povo por meio do sacrifício de Cristo, mas que na sua expressão visível, na sua expressão local, esse grupo de crentes em Cristo, em Osasco, Igreja Batista Moriá, há 49 anos, tem sido um agente vivendo a missão deixada por Jesus neste mundo. E quantas histórias, não é verdade, irmãos? Alguns estavam lá no começo e estão até hoje. Verdade que um pouco mais experientes, um pouco mais velhos. Outros Deus já recolheu para si, outros mudaram de igreja, de denominação. Ainda outros, infelizmente, se perderam pelo caminho. Alguns que conheceram, como nós vimos o testemunho aqui, o seu namorado ou a sua namorada aqui, aqueles que casaram, as crianças que nasceram e cresceram, e nós poderíamos passar um bom tempo aqui pensando nessas histórias. Eu gosto de pensar que a história é como olhar para o retrovisor, olhar para trás, olhar para a história, olhar para o caminho já percorrido. Mas quando nós olhamos para a história, por esse caminho já percorrido, pode ser uma mistura entre alegria, gratidão ou nostalgia, e para alguns pode ser um pesar, uma tristeza. E explico o porquê eu penso dessa forma. Penso que alegria e gratidão pelas conquistas, pelas saudades que traz contentamento ao nosso coração, traz alegria ao nosso coração, as boas lembranças, pela história construída por aqueles irmãos que percorreram, que andaram antes de vocês e prepararam o caminho para aquilo que seria possível viver hoje, e que deixaram um bom legado. Isso é alegria, isso é gratidão. Obrigado, Senhor.
Mas pesar, nostalgia, pesar e tristeza, quando nós percebemos que ao longo desses anos, nós não fomos comprometidos o tanto quanto deveríamos ser. Quando nós avaliamos o nosso coração e nós percebemos que nós atrapalhamos o que Deus estava fazendo em vez de ser parte, quando nos esquecemos do ideal de Cristo para o seu reino, uma comunidade de pessoas servindo-se mutuamente, e quando a gente se perde nesse caminho, muitas vezes o que nós olhamos para o retrovisor é uma tristeza, é um pesar. Quando nós entendemos e vivemos servindo com amor, entendendo o nosso papel, a vocação que cada um dos irmãos receberam do Senhor, não dando espaço para discórdia, conflitos, brigas, ferindo a unidade da igreja, o sentimento de olhar para o retrovisor é de gratidão, é de alegria. Mas quando no meio do caminho, nós percebemos que algumas oportunidades escorreram pelos nossos dedos, às vezes é um pesar, às vezes é uma tristeza. É olhar para o retrovisor, é olhar para a história dessa igreja, a história de cada um dos irmãos com esta igreja, e ver acertos, mas também perceber as oportunidades perdidas, é olhar para o retrovisor e ver um legado de escolhas boas e de escolhas imperfeitas. Mas, queridos, é verdade que todos nós sabemos que um bom motorista, dentro dessa analogia que eu estou fazendo de olhar para o retrovisor, ele usa o retrovisor central para olhar para o que ficou para trás, para o caminho já percorrido, os retrovisores laterais para enxergar as faixas laterais, ultrapassagem, quem está do lado. Mas um bom motorista, ele não fica olhando só para o retrovisor do meio e nem para os laterais, ele olha para frente. Ele não dirige olhando para os retrovisores, ele olha. Ele precisa ter a lembrança, o caminho percorrido faz parte, mas ele precisa olhar para frente, para o caminho que ainda precisa ser percorrido. E é fato que essa igreja que está celebrando 49 anos, queridos, já não é mais a mesma que de 49 anos atrás. Está muito diferente quando começou, talvez aquele pequeno grupo, um grupo de irmãos em outro endereço, alguns talvez crianças, adolescentes, e hoje compõem essa geração que faz parte da realidade da igreja, que lidera a igreja. Naquela época, por exemplo, o pastor Leandro, ele era da sede, da primeira igreja batista de Barueri. Talvez ali ele já tinha um retroprojetor naquela época. Mas lá na congregação, a gente tinha o quê? A gente tinha o cantor cristão e as folhinhas distribuídas para cantar na hora do culto. E talvez quando começou essa igreja, a história era assim. Eram pessoas com seu cantor cristão, com as folhinhas distribuído. Depois, para aqueles, me perdoem os mais jovens, mas depois você pergunta para o seu pai ou dá um Google. Depois vem o retroprojetor. Depois vem a multimídia e hoje tem tecnologias muito mais avançadas que isso. E esse é um exemplo, queridos, de como o tempo passa, como as coisas mudam. Agora, à medida que o tempo vai passando, que os anos vão passando, nós precisamos fazer um check-up. Nós precisamos medir, analisar, avaliar o crescimento e a saúde espiritual da igreja. Fazendo uma analogia com uma pessoa, como eu disse, eu não vivi ainda 49 anos, mas com uma pessoa de 49 anos ou de 41 anos de idade, ela pode ser saudável ou não. Uma igreja também pode ter poucos ou muitos anos e ser ou não uma igreja saudável. Uma pessoa com saúde, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde caracteriza uma pessoa com saúde como alguém que tem um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade.
Uma pessoa saudável é aquela que estabelece hábitos na rotina que ajudam a fazer com que o corpo e a mente tenham um equilíbrio. Essas práticas são importantes em qualquer estágio e condição da vida, podendo refletir nas áreas pessoais, sociais e profissionais de um indivíduo. E alguns aspectos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de um corpo saudável inclui alimentação equilibrada, prática regular de exercício, sono adequado, equilíbrio emocional, ausências de doenças significativas. Nós temos uma definição sobre uma pessoa saudável. E o que definiria uma igreja saudável? O que define, queridos, a saúde da igreja? O que podemos definir e olhar nessa noite e dizer, Moriá tem 49 anos e Moriá é saudável? Será que são os métodos que ela utiliza? Será que ela é caracterizada por sua perfeição, pelos seus anos de organização, pela sua estrutura física, pelos recursos dos seus membros, pela sua liturgia, pelo número de pastores, pelo crescimento numérico? São exemplos de questões para pensarmos sobre o que pode ser a nossa perspectiva sobre a saúde de uma igreja. Alguém já disse assim: os métodos são muitos e poucos os princípios. Os métodos sempre mudam, mas nunca os princípios. O nosso desafio hoje, queridos, assim como era o da igreja primitiva, é sermos fiéis ao evangelho apostólico, ao evangelho apresentado nas Escrituras, ao mesmo tempo em que o apresentamos de forma que edifique as nossas vidas e alcance as pessoas dos nossos dias. E o tema dessa celebração de aniversário que recebi para compartilhar com os irmãos é este: para dentro e para fora, vivendo a missão deixada por Jesus. Para isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Nós já celebramos, louvamos, adoramos o Teu santo nome. Já colocamos os nossos corações diante de Ti em oração, já introduzimos esse momento de reflexão aqui, mas nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler o livro de Atos. O livro de Atos, nós percebemos ao fazer uma leitura dele, claramente que ele não é um livro doutrinário. Embora seja um livro cheio de informações doutrinárias, nós não temos em Atos um guia completo de doutrina da igreja. Mas Lucas, o autor do livro de Atos, ele descreve para nós aqui, ele coloca a prática da igreja daquele tempo como um padrão a ser seguido. Como viver igreja?
Olha para o livro de Atos, uma das formas como viver essa igreja. Então nós temos em Atos a narrativa dos primeiros anos, talvez os primeiros 30 anos ali da igreja, e nós vemos que aquilo que Jesus fez e ensinou, ele continuou através da igreja, tornando agora esses eventos significantes para as igrejas de todos os tempos. Nós olhamos aqui para Atos, nós olhamos essa igreja primitiva, essa igreja ainda embrionária, e muitas vezes nós criamos um ideal, e nós até romantizamos a vivência interna dessa igreja, por conta de como eles viviam internamente, o ímpeto evangelista deles, o seu impacto transformador no mundo. E nós olhamos para essa igreja, e nós pensamos que ela não tinha defeitos. Esquecemos, por exemplo, que nessa igreja, ou na igreja que surge, vai surgindo a partir disso, existia heresias, existia hipocrisias, existia rivalidades, imoralidades, que atrapalhavam a dinâmica daquela igreja, assim como também existe hoje e atrapalha a realidade da dinâmica da igreja dos nossos dias. O que torna para nós aqui, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, essa igreja um modelo, não é o estado de perfeição dela. Não é o estado de perfeição dessa igreja, mas aquilo que ela tinha como princípio, aquilo que ela prima por ser e por fazer, a sua natureza, os seus princípios, a sua essência. Era isso que fazia dessa igreja um modelo, o seu princípio. Lembra, métodos são muitos e sempre mudam. Princípios são poucos, mas nunca mudam. Essa igreja estabelece princípios que se desenvolve, não estabelece, mas segue em princípios. E nós vamos ver aqui então o poder do Espírito Santo despertando e atuando na vida daqueles irmãos. Essa igreja, queridos, e é nesse ponto que eu quero conversar com os irmãos, quero expor a pregação aqui, é para nós um modelo, uma referência, um exemplo de relacionamentos internos na igreja, bem como um relacionamento com o mundo do qual nós estamos inseridos, eles estavam inseridos. A evangelização, o testemunho, a misericórdia dessa igreja. Era uma igreja imperfeita, mas que não tinha vícios, não tinham ideias pré-concebidas, não tinham métodos. Imagina comigo, nós lemos a partir do verso 42, mas se você voltar para o 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sendo bem simplista com os irmãos, o livro de Atos começa descrevendo a ascensão de Jesus. E os discípulos acrescentam ali Matias ao grupo de apóstolos, substituindo Judas. Eles recebem o Espírito Santo, Pedro prega para a multidão, convida eles a se arrependerem para o perdão dos pecados, e os que aceitaram a mensagem do Evangelho e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Consegue imaginar o desafio para eles? Imagina que amanhã tem 3.000 pessoas aqui em Moriá. Naquele tempo, quando chega e há um acúmulo ou um acréscimo de 3.000 pessoas ali naquela igreja, não tem Google, não tem YouTube, não tem igreja do vizinho, não tem métodos vendidos nas livrarias. E a grande questão é, e agora? Como viver essa igreja com tanta gente? Como ensinar a verdade para eles? Como fazer esses irmãos crescerem na fé? Como ter uma vida de oração? Como fazer um culto? A igreja está começando. Quem é pai e mãe aqui vai entender o exemplo que eu vou dar. Você pai, recebe a notícia que a sua esposa está grávida. Vocês começam a se preparar para a chegada da criança, certo? E aí você vai, hoje tem tecnologia, você vai na tecnologia, saber como que faz,
como que é a vida de um pai e da mãe, pede conselhos para a pessoa mais experiente e você está preparado para isso. Estão comigo aqui? E você se acha apto. Aí o primeiro desafio que você percebe quando seu filho nasce e você sai da maternidade, é que você comprou o bebê conforto mais perfeito que existe, que o seu dinheiro pode pagar, mas você não sabe pôr o bebê no bebê conforto. Certo? Quantos já passaram por isso aqui? Qual foi a vez que você pôs uma criança no bebê conforto? Nunca. E aí você faz, eu vivi isso. Na porta do hospital, saindo com a minha filha, com o bebê conforto, eu falei, meu, como que eu ponho esse negócio? Eu tinha lido, mas na hora você... Aí o guarda foi lá, não, é comum, pai, os pais aqui realmente têm dificuldade quando sai, foi lá, me ajudou, pôs o bebê conforto para mim. Aí você vai para casa, aquele cuidado que o hospital dava, ensinando a mãe a colocar a criança no peito, para ela mamar, esse tipo de coisa, quando eu chego em casa não tem mais a enfermeira. E aí você vê aquela criança chorando e o pai e a mãe olham um para o outro e falam assim, uau, o que fazer com esse bebê? Porque vai passando o tempo, você vai descobrindo que esse choro é de que está precisando trocar, esse é fome, mas no começo não dá para perceber, e você olha e você fala assim, o que eu faço com esse bebê? Foi mais ou menos isso, queridos, que os discípulos passaram. Agora, o que fazer com esses novos convertidos? O que fazer com esses bebês na fé? Com essa galera que Deus está salvando e está inserindo numa nova comunidade chamada igreja? Aqueles discípulos, queridos, não tinham o Novo Testamento, não tinham as cartas paulinas, eles eram parte daquela revelação de Deus, eles não tinham a bagagem de um seminário. Mas eles passaram, queridos, cerca de 3 anos aos pés de Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus. E eu creio que a partir disso eles aprenderam a estabelecer prioridades que servem de modelos, um modelo que são princípios que nós devemos seguir. Ou seja, quando nós lemos esses versos de uma igreja imperfeita, cheio de gente imperfeita como eu e você, eles são um resumo da vida daquela igreja primitiva, daquilo que os discípulos aprenderam de Jesus, porque eles não deram um Google, eles não buscaram no YouTube, eles não foram na prateleira das livrarias, eles não tinham métodos, eles não tinham vícios, eles tinham aquilo que eles aprenderam de Jesus. Era uma igreja, queridos, que tinha como prioridade o ensino dos apóstolos, a vida comunitária, o partir do pão, a refeição comunitária, as orações. Era uma igreja caracterizada pelo temor, eles levavam Deus a sério e todos ficaram perplexos com os sinais e as maravilhas realizadas no meio deles. Os crentes viviam em harmonia, tinham tudo em comum, vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades daqueles que precisavam. Era uma igreja que realmente estava procurando seguir aquilo que Jesus havia ensinado. Porque quando nós lembramos e contextualizamos de uma forma mais ampla esse livro de Atos, ainda nesses primeiros versos, nós vamos ver que quando Jesus ressuscita, ou antes disso, ele já estava falando sobre isso com os seus discípulos, mas ele vai dizer assim, portanto vão, ou talvez enquanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 1, vocês vão receber poder, vocês vão receber habilidade. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minha testemunha. Jerusalém, me ajuda? Samaria e por toda a Judéia até os confins da terra. Agora pense o seguinte, queridos, esses discípulos queriam ir para Samaria. Se você conhece a história bíblica, sabe que não.
Mas a ordem de Jesus é que eles deveriam avançar. A ordem de Jesus é que eles deveriam pregar o evangelho. Eu penso, e eu queria que você pensasse comigo, já imaginou fazer parte de uma igreja assim? Chegar o pastor Leandro e falar: pastor, cara, é essa igreja. Qual é o método? Atos. Eu acho que até a gente queria fazer parte de uma igreja assim, mas quando a gente chega nessa parte, vendiam tudo o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse, a gente ia colocar ressalvas. E aqui a gente precisa fazer um parênteses mesmo, porque é verdade que nem Jesus e nem os apóstolos, eles proibiram o cristão de terem as suas propriedades. Se eles partiam pão de casa em casa, concorda comigo que nem todos tinham vendido as suas propriedades? Mas eles faziam vendas ocasionais, de acordo com a necessidade específica. Eles eram generosos. Era uma igreja que tinha amor à palavra e que amava uns aos outros e aos de fora. Eu quero, com base nesses versos, olhar com os irmãos para os relacionamentos dessa igreja, com relação a Deus, em relação aos cristãos e em relação ao mundo. Os aspectos internos para dentro e os externos para fora dessa igreja, que essa igreja traz grandes lições para nossas vidas e que é um padrão saudável para avaliar e fazer o check-up de uma igreja. Primeira marca que eu percebo nessa igreja é que essa igreja é uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Essa igreja é uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Essa igreja é uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Eu não vou fazer você repetir comigo, porque eu já falei 3 vezes, eu acho que você já assimilou. Mas essa igreja, antes de olhar para dentro, queridos, essa igreja, antes de olhar para o contexto deles, antes de olhar para fora, eles construíram um relacionamento vertical. Antes de olhar para dentro, antes de olhar para fora, eles olharam para o alto. Ela recebeu o poder do alto. É o Espírito Santo que nos capacita, que capacitava aqueles irmãos a realizar a missão, queridos. É uma igreja que priorizou conhecer a Deus através da sua palavra, que desfrutava de uma vida de oração. Era uma igreja que exaltava a Deus. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Eles eram comprometidos com a palavra. Era uma igreja que estudava a palavra. Você quer medir a saúde de uma igreja, você quer medir o seu relacionamento saudável com essa igreja, é o quanto eu e você, ou o quanto você com essa igreja é comprometido com a palavra. É o quanto você se dispõe a abrir a Bíblia todos os dias, a ler a Bíblia. É o quanto você se dispõe a inculcar essa palavra no coração, na mente dos seus filhos. É o quanto você se dispõe a vir à escola bíblica dominical, aprender a palavra. Livros tem muitos, queridos. Muitos. Nós que estudamos teologia, ou quem gosta de teologia, passaríamos momentos aqui discutindo livros preciosos que nós lemos. Mas o que nós precisamos ter para ser uma igreja saudável, para chegar aos 50 anos e rumo ao ouro, é ter palavra de Deus em nosso coração. Nós somos uma geração que temos um acesso irrestrito à palavra, mas nos perdemos na palavra. Eu amo, já falei isso na minha igreja dos testemunhos, como eu amava ouvir um irmão falando assim: eu aprendi a ler, porque eu queria ler a Bíblia.
E hoje, meu irmão, se você sabe ler, você não precisa nem aprender a ler para ler a Bíblia, porque você pode ouvir a Bíblia. Mas a gente perdeu de vista a palavra. Como cristão, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é imprescindível, valorosa e necessária para conhecermos e interagirmos, nos relacionarmos com Deus vivo, que deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Mas onde está a palavra, queridos? O ensino promove o conhecimento de Deus, o ensino gera maturidade, o ensino produz crescimento. 3.000 alunos na classe de novos membros, não para se batizar porque já tinham sido batizados, mas para aprender a palavra. A gente quer ir à igreja, queridos. A gente quer viver milagres, quer ver o extraordinário, ver o sobrenatural de Deus, ter uma experiência agradável. Outros buscam prosperidades, curas, mas poucos são aqueles que querem ser feridos, confrontados, crescer no conhecimento da palavra de Deus e viverem as suas vidas moldados pela sua palavra. A palavra de Deus, queridos, não é para a gente rotar, desculpa a expressão, uma falsa ideia de que nós conhecemos algumas coisas. A palavra de Deus é para nos moldar. Não é para você escrever no Facebook, terminando mais um ano a leitura bíblica, na minha 15ª leitura bíblica. Se não te moldou nada, querido, você precisa rever a sua leitura. E talvez você precise passar a sua vida inteira terminando de ler um livro, mas ser moldado por ele, ser moldado pela palavra. Mas não era só a palavra, é uma igreja de oração. Aquela igreja se dedicava à oração, era uma igreja que orava no templo, orava em casa, para cumprir e viver a missão deixada por Jesus. E a igreja, para cumprir e viver a missão deixada por Jesus, ela precisa ser de oração. Jesus, ele tinha o hábito de orar. Jesus, ele passava tempos preciosos na presença de Deus. A oração era um lugar particular na vida do nosso mestre. E com quem esses camaradas aprenderam? Com Jesus. Com quem que esses camaradas aprenderam a citar as Escrituras? Com Jesus. Jesus antes não fazia ou não tinha muitas ações antes de buscar a direção do Pai pela oração. Foi assim, por exemplo, antes de escolher esses caras, Jesus orou. E a minha pergunta é, como está a oração na sua vida? Como que é o culto de oração dessa igreja? Na minha, graças a Deus, eu tenho 12, 13 de quarta-feira que estão lá comigo. De vez em quando tem 20, 21, mas não passa disso. E eu não estou dizendo com isso que aquele que não vem no culto de oração não tem uma vida de oração. Mas onde está a sua prioridade como oração? E aí a gente chega para o pastor Leandro ali e fala, pastor, vamos criar um ministério assim que a gente precisa disso. E a gente perdeu o básico, queridos. Você não vem na IBD, você não vem no culto de oração, você ainda quer criar um terceiro ministério. Mas era uma igreja que não só ouvia a palavra, orava, mas era uma igreja que adorava. Adoravam a Deus no templo, em casa, participavam das reuniões de oração, o partir do pão, aqui talvez a ceia do Senhor, era uma adoração reverente, uma celebração alegre. Eles tinham alegria e eles tinham temor. Não era uma igreja chata, era uma igreja alegre, mas que temia a Deus, porque eles não tinham vícios para dizer, isso pode ou isso não pode. Eles temiam a Deus. E a adoração é o ato da igreja reunida em que o louvor e honra são dirigidos a Deus.
A nossa verdadeira adoração não é algo que fazemos para Deus, mas a nossa aceitação daquilo que Deus já fez por nós, na morte e na ressurreição de Jesus, na obra de Jesus. Cada encontro de louvor, de adoração da igreja deve ser marcante, deve ser renovador para os corações de todos os presentes. Adorar a Deus, queridos, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Porque sem adoração, nós desconhecemos a Deus. E se nós desconhecemos a Deus, nós perdemos de vista quem nós somos. A adoração transforma o nosso coração. Essa igreja aprendeu a ouvir a voz de Deus, a se relacionar com Deus, para manifestar a glória desse mundo. Antes de olhar para dentro, eles olharam para o alto. Uma igreja que pretende olhar para dentro de forma saudável, ela olha primeiro para o alto. E para olhar para o alto, precisa de oração, precisa de revelação, palavra de Deus, e precisa de adoração. Mas ela não olha só para o alto, senão é só contemplação. Ela não fica só na palavra, sem ação, senão é só mero leitura. É uma igreja, segundo aspecto, uma igreja, segunda característica, é uma igreja que serve aos santos em nutrição. Uma igreja que serve aos santos em nutrição. Uma igreja que serve aos santos em nutrição. É uma igreja que se alimentava de forma saudável pela palavra. Era uma igreja que se relacionava com Deus em oração, que estava sendo transformada pela adoração, mas internamente era uma comunidade de comunhão, uma comunidade de ajuda mútua. Ela era acolhedora e as pessoas estavam unidas no amor de Cristo. Eles se relacionavam com intensidade e amor. Queridos, nós fomos criados sim para um relacionamento com Deus, não tenho dúvida disso. Mas nós também fomos criados para ter um relacionamento com outras pessoas. O nosso relacionamento vertical nos leva a ter bons relacionamentos horizontais. A igreja, queridos, tem a obrigação, uma igreja saudável, ela tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos. Edificar as pessoas à maturidade na fé. Paulo disse lá em Colossenses 1:28 que o seu próprio alvo não era apenas levar as pessoas à fé, à salvação, mas sim apresentar todo o homem perfeito, maduro em Cristo. Colossenses 1:28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Ele escreveu aos Efésios dizendo que Deus estabeleceu dons para a igreja, colocou ministro na igreja, para que as pessoas não sejam levadas de um vento para o outro, para que eles fossem levados a uma maturidade. Nós vemos Paulo escrevendo nos 1 Coríntios capítulo 3, dizendo assim, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês estão num leitinho, porque não estavam sendo nutridos. O autor de Hebreus estava dizendo assim, vocês deviam ser mestres, mas ainda estão na pré-escola, em outras palavras. Porque a igreja eles não estavam sendo nutridos, ou eles não se deixavam nutrir pela palavra. Hernandes Dias Lopes diz assim, abre aspas, a igreja tem uma relação vertical e uma horizontal. Ela adora a Deus e ama os irmãos. A comunhão no partir do pão, a singeleza de coração, a lares abertos, a corações abertos, a mãos abertas. Eles tinham tudo em comum, repartiam seus bens. A igreja é um corpo, os membros servem uns aos outros. Querido, como está o seu relacionamento com essa igreja? Como está o seu envolvimento com essa igreja local? Você vem na contemplação
e na segunda-feira deixa que 5 ou 6 vai fazer o resto para você vir domingo de novo na contemplação, ou você é parte disso? Você entende que Deus te colocou aqui, Ele te salvou primeiro, Ele te colocou no reino dEle, e Ele falou, você precisa viver igreja, você precisa viver comunidade, e essa é a igreja, essa é a sua comunidade, e você fala, é aqui que eu quero exercer meu dom. O pastor de vocês, queridos, não é nenhum famoso do YouTube. O pastor de vocês é o Leandro Vilela. E vocês precisam ser deixados a ser pastoreado por quem Deus colocou aqui. Porque a gente adora os caras do YouTube, a gente ama os caras do YouTube, e eu sigo muito deles. Mas quem que vai no velório? Quem que chora com você? Quem que vai visitar no hospital? Quem que vai na sua casa? É o seu pastor, queridos. E eu sei, eu conheço o Leandro, eu sei que ele faz isso. Então a gente precisa se relacionar com a igreja, a gente precisa viver a igreja. A sua igreja é Moriá, então viva Moriá. Seja nutrido pela Moriá. Preciso comer melhor, não sei, talvez chegou a hora de ir para um seminário, não sei, ser um vocacionado, a igreja enviar, mas se alimenta de Moriá. Não beba do Bruno em Calcaia do Alto, porque eu não sou o pastor de vocês, o pastor de vocês é o Leandro Vilela. Beba de Moriá. Rafael, que vai nos abençoar lá em setembro, agora eu vou beber de vocês. Vai nos abençoar agora lá em setembro no nosso culto, no nosso acampamento de adolescentes. Mas bebam, queridos, daquilo que Deus levantou, tem levantado aqui na igreja. Se alimente de forma saudável da igreja. Procure conhecer a doutrina da igreja, procure conhecer a história da igreja, procure conhecer porque sempre foi feito desse jeito, e se pode mudar, porque será que é método ou é princípio, e discorra sobre isso, mas viva Moriá. Vista a camisa, igual você veste do seu time de futebol, e falta na igreja, eu chego atrasado no culto por conta do jogo, ou não acontece muito, não, depois vocês... E veste a camisa e fala, essa é a igreja que Jesus me colocou para adorar Ele. Seja nutrido aqui, queridos. Mas há um terceiro aspecto e último, senão o tempo avança. Olha para o alto, porque eles recebem poder do alto. Olha para dentro. Mas eles olham para fora. É uma igreja que prioriza a evangelização. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqueles cristãos, queridos, eles não ficavam fechados num local. Eles se reuniam, mas eles viviam a vida comum deles. Eles se relacionavam com o mundo fora da igreja, e por isso cada dia chegavam mais pessoas que recebiam o Evangelho de Jesus Cristo. A gente questiona as ações da igreja, as ações, as estratégias de evangelismo, e a igreja precisa ter como se relacionar com a comunidade, não tenho dúvida, querido, mas sabe qual é o maior prazer que pode acontecer no meu ponto de vista? É alguém chegar aqui e falar, eu vim na igreja porque meu vizinho me convidou. E eu tenho visto o evangelho na vida dele. O meu funcionário trabalha comigo, ele faz parte da minha equipe, o evangelho tem transformado a vida dele, e eu vim na igreja com ele. Porque isso é ganhar simpatia. Isso é o povo olhar e falar, uau, que diferença. Agora, quando o cara te escuta no WhatsApp, o seu colega de trabalho, escuta você falando mal do outro da igreja, quando eu escuto você criticando um monte de coisa sobre a igreja, você acha que esse cara vai querer vir para a igreja? Vai vir pela misericórdia de Deus, que é soberano, mas pelo desejo não. Por quê? Porque a gente não ganha simpatia. Como é ganhar a simpatia, queridos? É ser crente. Lá no trabalho. Não, mas pastor, não, a gente ajuda a junta de missões, glória a Deus, é obrigação nossa. Não, pastor, a gente adotou um missionário, glória a Deus, é obrigação nossa.
Mas eu vou te dizer uma coisa, e eu falo isso na minha igreja, e isso não é desmerecendo o trabalho de forma alguma dos missionários, com todo o respeito, e eles sabem disso. Tem lugar que eles não vão chegar, mas que você vai chegar. Qual foi a vez na sua empresa que foi um missionário lá? Mas você está lá todos os dias, com uma missão de viver o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é um desafio para nós, queridos, porque a gente quer olhar para o alto, contemplação, a gente quer se alimentar, a gente quer engordar, mas a gente não quer doar, a gente não quer se dar, a gente não quer se gastar com outros. E a gente precisa. Jesus disse aos seus seguidores que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Declarar o Evangelho é o ministério principal da igreja em relação ao mundo, é viver e declarar o Evangelho. Exercer a misericórdia, a ação social, também é uma tarefa nossa. A igreja forma discípulos, para que cada um desses discípulos que somos nós, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, na nossa forma de pensar, agir, enfim, na nossa maneira de viver, mas para que a gente impacte e influencie a sociedade em que nós vivemos. A igreja é essa agência promotora da mensagem de Jesus para todos os povos. Ela olha para o alto, ela recebe poder do alto, ela vive internamente, mas ela olha para além daquele portão. E todos os dias ela está ali além daquele portão. Você vai dormir aqui hoje? Então ela vai estar ali, além daquele portão. Segunda-feira ela vai estar espalhada nos mais diversos locais. E é ali que precisa brilhar a glória de Deus. Mas não vai vir para Moriá, não tem problema, vai para o reino, porque ali tem um discípulo que vive o Evangelho. Ah, mas não vai vir para Moriá, não tem problema. Ganhei 3 para Jesus, não veio nenhum para Moriá, não tem problema. Eu tenho certeza que o Leandro vai ficar feliz, os líderes vão ficar felizes. Uau, tem gente ganhando discípulo para Jesus. Se é aqui da região, vai examinar o que está acontecendo com a gente, porque não fica aqui. Mas enfim, mas se é de longe, o reino está ganhando. Porque é assim, queridos. Quero contar uma história para vocês, caminhar para uma conclusão, que eu vivi. E aqui eu não estou me engrandecendo, porque eu sou um cara cheio de defeito. O Leandro me conhece. Mas eu, quando estava no seminário, eu e o Leandro vivemos esse processo de concílio juntos. Fomos ordenados no mesmo dia, só o nosso concílio que foi em uma semana de diferença, e nós conversávamos muito sobre isso. Em 2019, ano do nosso concílio, eu tive um problema de esgotamento, por um trabalho que eu estava, estudo, enfim, uma série de coisas, e eu precisei tomar algumas decisões, e eu percebi o que gerou esgotamento foi um problema que eu estava vivendo no trabalho, e aquilo me gerou uma pressão muito grande que fez eu conhecer meu coração, os meus pecados, mas estava gerando um problema em mim ali. E eu decidi sair daquela empresa. Eu cheguei para minha chefe voltando de férias em fevereiro de 2019. Falei assim, eu estou me desligando da empresa no dia 31 de maio. Eu falei, se você quiser me mandar embora antes, você pode me mandar. Mas eu no dia 31 de maio, dia 1º eu assino aviso prévio, dia 31 eu estou saindo. Vou cumprir todas as minhas obrigações, mas esse dia eu estou saindo. Por quê, Bruno? Eu falei, eu entendo que a minha vocação é outra, Deus está me direcionando para outra coisa, eu não sei o que vai acontecer. E eu tomei aquela decisão, queridos, e toda vez que a gente toma uma decisão, a gente depois meio que baixa aquele sentimento, fala, meu, o que eu fiz? Eu cheguei para minha chefe e falei que eu pedi demissão, meu. E aí um dia eu estava no trem, nessa semana, vindo no trem, orando a Deus, falando, Senhor, o que vai ser da minha vida, esse tipo de coisa. E aí eu recebi uma mensagem do seminário que eu estudei me convidando para dar aula. Eu falei, uau, Deus está comigo nesse negócio. Não ia pagar, obviamente, o que eu ganhava, mas era uma confirmação de Deus que estava no controle. Mas resumindo e encurtando a história, queridos,
Aquela chefe, ela teve problemas com vários funcionários, eu trabalhei 1 ano junto com ela e mudou 2 equipes 2 vezes e eu fui o único que não fui desligado. E o meu diretor, eu era um analista, o meu diretor me chamou para conversar. Bruno, soube que você está querendo sair da empresa, eu sei que a pessoa teve problemas, tem problema com você. Falei, não, já tivemos no passado, hoje não tem, mas eu entendo que a minha vocação é servir no ministério. Não sei como vai ser isso, mas eu entendo que esse é o meu chamado. E aí aquele cara falou assim para mim, eu não me esqueço até hoje. É o que você quer, é a sua vocação, você entende isso? Eu falei, entendo. Foi, então ora por mim. Queridos, que missionário iria orar por um diretor de uma grande empresa? É um discípulo, é uma pessoa comum no seu dia a dia de empresa, queridos. E aqui eu não estou me engrandecendo, mas no dia a dia de empresa, sabendo as minhas falhas, sabendo os meus defeitos, mas olhando em mim um discípulo de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, queridos. Nós temos uma responsabilidade institucional, sim, mas individualmente. As pessoas olharem para cada um dos irmãos e falar, discípulos de Jesus. Não fofoca, não fala mal do colega do trabalho, é parceiro, cumpre as suas obrigações, discípulo de Jesus. Se relaciona bem, tem ética, tem valores, discípulo de Jesus. E é isso que as pessoas precisam começar a enxergar em nós, queridos, discípulos de Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que essa igreja do Novo Testamento nos ensina que nós precisamos equilibrar bem as nossas prioridades. Nós precisamos lidar com esses 3 aspectos, em relação a Deus, adoração, em relação uns aos outros, edificação, em relação ao mundo, testemunho, ou seja, adorar a Deus, cuidar um dos outros, evangelizar os que estão fora. É uma igreja que olha para cima, olha para Deus, ela olha para dentro, ela mesma, para dentro dela, se estrutura, a edificação, mas ela olha para os de fora, aqueles que precisam ser alcançados. A adoração a Deus, a edificação dos crentes, reunidos, esses crentes reunidos nos capacita a sermos a igreja espalhada pelo mundo em nome de Cristo, para mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho. A igreja precisa ser sensível ao seu contexto, ao seu público, mas ela não negocia a verdade do Evangelho. John Stott tem uma frase em um dos seus livros que eu acho muito interessante. Ele diz assim, vá a Cristo em adoração e saia por Cristo em missão. Vá a Cristo em adoração e saia por Cristo em missão. Que Deus, com a sua graça, continue nos abençoando, abençoando a Igreja Batista Moriá, os seus pastores, diáconos, a liderança, a vida de cada irmão, para que vocês cada dia cumpram esse propósito de ser uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Uma igreja que serve aos santos em nutrição e uma igreja que prioriza a evangelização. São 49 anos de história. E o que Deus te chamou nessa noite, querido, é para celebrar, mas é também para entender quem você é em relação a Deus, quem você é em relação a essa comunidade, quem você é e qual é a sua obrigação para com o mundo. Nós somos o povo separado por Deus e para Deus, chamados para anunciar as grandezas de Deus, para viver a missão deixada por Jesus. Para isso nós precisamos nos engajar, para isso nós precisamos nos comprometer com a obra que Deus está fazendo e ainda deseja fazer em nossa localidade.
Aquela igreja não deu um Google. Aquela igreja não foi no YouTube. Aquela igreja não foi para a prateleira de uma livraria. Aquela igreja não olhou o vizinho, embora tudo isso possa ser feito nos dias que nós temos hoje, e é bênção. Mas aquela igreja olhou primeiramente para aquilo que eles aprenderam de Cristo Jesus. Então, queridos, que o ouro de vocês venha o ano que vem. Sabe, saímos desse clima de Olimpíadas, eu não curto muito, mas minhas meninas gostam. Esse clima de Olimpíadas e aquele ouro, que o cara nem sabe que esporte é, mas fala, é ouro, Brasil. Que o ano que vem esse ouro, fala assim, uau, 50 anos de história, recebendo o poder de Deus, sendo edificados e espalhando esse evangelho. Que vocês contem as maravilhas de Deus, as transformações, as igrejas plantadas por essa igreja, as igrejas que essa igreja talvez é vó, porque é uma igreja que entendeu o seu papel. Olha para o alto, e com isso eu finalizo. Recebe poder do alto, olha para dentro, mas não fica engordando. Vai para o mundo, não para ser do mundo, mas para ganhar esse mundo, para evangelizar o mundo, para ser sal, para ser luz nesse mundo, cumprindo o mandato de Jesus para nós. Amém? Posso orar? Vamos orar então? Pai, obrigado pela tua palavra, rica e preciosa, Pai. Obrigado porque nós vivemos em uma outra época, que nós temos acesso a tantas informações preciosas, de tantos homens do Senhor que nos ajudam a olhar para a sua igreja, a sonhar, ó Pai, como estruturar a igreja. Mas não deixa, ó Pai, que o pastor Leandro, o pastor Rafael, os líderes dessa igreja, ó Pai, se percam em qualquer outra coisa que não seja naquilo que o Senhor determinou para a sua igreja. Porque ali não é se perder, ali é se achar. Que essa igreja, ó Pai, entenda cada vez mais a sua missão. Para que ela está aqui em Osasco, nesse local? Para que ela precisou mudar de local? E que ela entenda que ela precisa cada vez mais desse poder que vem do Senhor. E para isso precisa ter comprometimento com a sua palavra. Precisa ter a oração, precisa ter adoração. Que ela entenda o papel de nutrir uns aos outros, ó Pai, essa é minha comunidade, comunidade que Deus me colocou, e ame dizer isso, com todos os defeitos, como todas têm, porque onde cada um de nós estivermos, o defeito chega, mas que ela não se engorde em si mesma, mas que ela saia para esse mundo em missão a cada dia, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, plantando novas igrejas, fazendo parcerias, sustentando missionários, indo para projetos evangelísticos, projetos missionários, e a cada dia, cada um desses membros aqui testemunhando do seu amor. Que desafio isso para nós, ó Pai, a começar na minha vida, mas nos ensina, ó Pai, a sermos essa igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.